Então, é possível alguém ser batizado com o Espírito Santo sem falar em línguas, né, Débora? E aí? Será que é possível? É possível ser batizado com o Espírito Santo sem falar em línguas? Tipo, não tem evidência de falar em línguas, mas eu digo que o Espírito Santo está. Que eu sou batizado. Peraí, eu sou batizado já com o Espírito Santo, mas eu não falo em línguas. Será que isso é real? Será que é possível ser batizado com o Espírito Santo sem falar em línguas? Eu já passei por denominações, eu conheço o outro lado, eu não estou falando aqui que eu não conheço. Já fui tradicional. Sim. Né? Sendo pentecostal, passei um tempo lá entre os tradicionais. E eu sei exatamente como a forma de pensar, a forma doutrinária. Deus me fez eu ter essa experiência, né? E a maneira, ver a forma como se pensa sobre isso. Muitos deles diziam, não, a gente já recebeu o batismo com o Espírito Santo quando a gente creu em Jesus. Sim. Então a gente já é batizado, mas não falavam em línguas. Então existe aí algo a ser esclarecido. Não é? E eu acredito que se você tiver com o coração aberto, você vai ser esclarecido hoje. Então vamos lá falar da diferença. Vamos. Ok? Então, quando a gente vai olhar para os evangelhos, quando Jesus morreu e ressuscitou, então ali já havia sacrifício e os discípulos agora puderam então nascer de novo, o que a gente chama novo nascimento. E quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, a gente nasce de novo, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Então essa experiência a gente chama de novo nascimento. Ok? Ou batismo em Jesus Cristo. Quando a gente é submerso no corpo de Cristo, fazemos parte dessa comunidade mundial chamada Corpo de Cristo, Igreja do Senhor. Então, quando a gente aceita Cristo, nós somos então imersos e batizados no corpo. O Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Isso pode ser visto em João capítulo 20, quando Jesus, após a sua morte e ressurreição, os discípulos até então não tinham o Espírito Santo dentro deles, não tinha, ok? Eram apenas discípulos, estavam andando com Jesus, não tinha por quê? Porque não havia ainda morte e sacrifício de Cristo. Foi necessário Cristo morrer, ressuscitar, para que houvesse o sacrifício disponível, para que eles, pela fé no sacrifício, pudessem nascer de novo. Então, isso só acontece em João 20. Isso aí, o texto de João 20 vai mostrar que Jesus apareceu para eles e soprou o Espírito sobre eles e disse uma frase: recebei o Espírito Santo. Depois você leia. Se a gente for abrir todos os textos aqui, é João 20, acha lá. Então, ele soprou o Espírito sobre eles. E eles ali não falaram em línguas, mas veja que eles nasceram de novo. Sim. Aí a gente está vendo o novo nascimento. Ali o Espírito veio habitar dentro deles. Agora, Jesus vai oferecer uma segunda experiência. Né? Antes de ser assunto aos céus, em Atos capítulo 1, na conversa, a partir do versículo de número 6, ele disse: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. Observe que Jesus então disse que viria algo extra sobre eles. Eles já tinham nascido de novo, não podemos dizer que é a mesma experiência, porque eles já tinham nascido de novo e agora Jesus promete algo para eles. E é justamente a promessa de Joel, que ocorre no Pentecostes. Então, no capítulo 2 de Atos, nós vamos ver os discípulos reunidos, mais ou menos 150 pessoas, 120 irmãos ali reunidos, e veio o Espírito Santo sobre eles, e eles começaram a falar em outras línguas. Então, Pedro, explicando a experiência, ele vai dizer no mesmo capítulo que ali é a promessa de Joel se cumprindo, onde, na verdade, Joel disse que nos últimos dias derramaria do meu Espírito sobre toda a carne. Veja que a expressão toda a carne remete a todos, a qualquer ser humano que cresce. Porque antigamente o Espírito Santo não vinha habitar dentro de ninguém e nem estava de forma democrática sobre todos. O Espírito Santo não podia habitar dentro de ninguém no Antigo Testamento porque não havia sacrifício suficiente para isso. O sacrifício de animais jamais podia remover pecados, então não podia estar dentro. Olha a condição da nova aliança, que coisa boa. Hoje ele está dentro de nós. E a segunda condição, o Espírito Santo não vinha sobre todo mundo. Servos, servas, como ele fala em Joel, até sobre os servos, até sobre as servas, sobre os filhos, sobre as filhas, sobre os velhos. Toda a carne. Toda a carne, porque os jovens não tinham condições de estar falando. Se a pessoa fosse muito velho, não, você não tem condição nenhuma. E se fosse servo, pior ainda. Era a pior classe. E ele fala até sobre servos e servas, mostrando que agora o Espírito Santo estaria sobre todos. Pedro está explicando a experiência e dizendo que isso é o cumprimento de Joel 2. Então, observamos que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência extra
Não é a mesma experiência de ter o Espírito Santo dentro de nós, porque eles tinham tido essa experiência, João 20, um pouco mais para frente em Atos, uma outra experiência, o Espírito sobre, com uma única evidência, o falar em línguas, como prova de que eles receberam. Como eu vou saber se alguém recebeu algo se não tiver nenhum tipo de manifestação? E Jesus fala que para ser a testemunha dele, eles seriam revestidos de poder. Para ser testemunha. Para ser testemunha. Então, é bem interessante toda essa questão que a gente está tratando aqui de forma muito aberta. Eu respeito a sua forma de crer, mas nós estamos compartilhando a forma como eu vejo, a forma como eu creio, para que de alguma forma eu possa te abençoar. Amém? Então, Amém. A gente vê essa experiência. Aí, a próxima experiência depois de Atos, de Atos 2, é qual? É a experiência de Samaria, em Atos 8. Aí a gente vai começar a desenvolver a doutrina. Por quê? Para eu te mostrar que uma doutrina é válida, eu preciso te mostrar 2 ou mais versículos. Amém. Ou que aquele entendimento ele está nas Escrituras de uma forma abrangente, de maneira que você não pode dizer não é assim desse jeito. Porque aí você tem que anular muitos versículos, é impossível. É impossível. Aí Atos 8,14 vai mostrar, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus. Samaria recebera a palavra, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Veja que eles foram para lá, eles já tinham recebido a palavra, ou seja, eles já eram crentes, e agora eles deveriam receber o revestimento também, assim como eles receberam. Eles tinham essa preocupação. Você vai notar que na igreja primitiva, eles tinham essa preocupação de que eles também recebessem o revestimento de poder, sem o qual não se poderia fazer a obra. Porque até Jesus, que era Jesus, teve que esperar o batismo, o revestimento de poder vir sobre ele. E veio justamente no batismo. Para nos mostrar como deve ser. Sim, você está me dizendo que Jesus foi ungido? Sim. A Bíblia fala assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus ungiu a Jesus. Jesus era homem ungido, sem nunca deixar de ser Deus em essência e em personalidade. E, claro, isso aí já é outro podcast, viu? A divindade de Cristo, né? Já é outro podcast. Mas observe aqui, então, que eles foram, para a gente não sair do assunto aqui, porque amém. A gente fica animado, né? Eu fico. Aí ele fala assim no 15, os quais descendo para lá oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não haviam ainda descido sobre nenhum deles. A mesma expressão, descido. Sim. Descido, não havia descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Veja que eles tinham sido batizados em nome de Jesus. Eles tinham sido batizados nas águas, porque a igreja primitiva batizava em nome de Jesus e não na Trindade. Eu não vou entrar nesse tópico agora aqui, e nem posso, porque senão ia abrir um parêntese muito grande. Mas a igreja primitiva batizava em nome de Jesus. Não batizava na Trindade. Tá entendendo o nome da Trindade? E o senhor acha que tem que batizar como? Conforme está sendo. O nome de Jesus também não está na Trindade, está tudo certo. Tá tudo certo. Mas ficou assim, a gente vai continuar assim. Mas isso aqui já era assunto para outro podcast. Por que era assim? Mas veja que batizaram eles em nome de Jesus, ou seja, eles tinham recebido o batismo nas águas. Ok? Tinham recebido o batismo nas águas, mostrando que é uma outra experiência. Confirmando que é uma outra experiência. O batismo no Espírito Santo é o batismo com fogo, né? Que Jesus vai falar ali. Que tem o com água e com fogo. O batismo com fogo. Que é esse aí que você está falando. Exatamente. Tá bom, eu não vou fazer muitas perguntas. Tem alguns que falam, né? Que o batismo com fogo é o 4º tipo de batismo. Eu não creio nessa linha. Tem gente que fala, né? O batismo com fogo é o batismo com o Espírito Santo e falar em línguas. Pronto, exatamente. Até porque no Pentecostes lá, foi línguas como de fogo. Pronto. Então, eu creio dessa forma. Tem gente que crê de outra maneira, mas eu creio assim. Amém. Mas observe aqui que ele fala que eles só tinham sido batizados em nome de Jesus. Então, eles já tinham batismo nas águas, já eram crentes. E agora, uma segunda experiência. O revestimento de poder. Não podemos negar que é uma segunda experiência. É isso que eu estou tentando falar para quem crê que quando já aceitou Jesus, já foi batizado. Não, estou te mostrando que é uma segunda experiência. Aqui não vai mostrar a evidência. Aqui não vai mostrar que eles falaram em línguas. Nesse texto, temos que ser honestos. Mas eu quero que você preste atenção como eles souberam que eles foram batizados.
Por quê? Como que eles souberam que o Espírito veio sobre eles no desenrolar do texto? Obviamente que houve uma evidência. Certamente que eles falaram em línguas. Tá entendendo? Uhum. A gente sabe pelo contexto geral da Bíblia e outros textos que eu vou mostrar daqui a pouco que houve uma evidência. Porque tem que ter uma evidência. Como é que eu sei que alguém recebeu se ele não falar em língua? Aí ele fala assim no 17. Então, lhes impuseram as mãos e receberam estes do Espírito Santo. Como que eles souberam que eles receberam? É uma pergunta só para você, retórica, né? Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos, as mãos era concebido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro, propondo conceder-me também a mim este poder. Veja que é poder, se trata de poder. Que aquele sobre quem eu impuser as mãos também receba. Ele queria comprar. O que a gente chama isso aqui de simonia, né? Que é comprar o cargo que é espiritual por poder. Sim. Ficou até o nome simonia, né? Por causa disso. Mas observe aqui que como que ele queria esse poder e sabia que era um poder. Porque, obviamente, que houve a manifestação das línguas. Para ele queria comprar algo que ele viu. Que ele viu. Senão, se o cara impôs as mãos e recebeu o quê? O cara tá quietinho na dele lá. É estranho. Boa. É muito estranho a gente não fazer mesmo. esse tipo de associação. A próxima evidência é bem clara. É Atos 10. Essa aqui não tem como a gente correr. Atos 10, 44. Eu quero que você não seja convencido por mim, não. Eu quero que você seja convencido pelas Escrituras, porque isso aqui, diferente da origem do anticristo, não é uma teoria. Sim, é verdade. Você que acompanha aqui o canal da Débora e o meu, você sabe que diferente lá da teoria da origem do anticristo, onde eu precisei usar a história, aqui a gente está indo para as Escrituras, até passando pela história para mostrar a evidência ao longo da história, mas a gente está examinando a palavra de Deus. Exatamente. Atos 10, 44. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Ele está falando aqui de Cornélio e sua família, que recebeu a visita de um anjo, e o anjo falou para ele chamar Simão, para que Simão pudesse pregar o evangelho para ele. Então, Cornélio chamou os seus parentes mais próximos, chamou alguns amigos e ficou aguardando. Simão chegou e é aqui que a gente está lendo, não é? Nesse momento aqui. Quando Pedro está pregando para eles. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Caiu, ó. Mais uma vez. Caiu, desceu. Observe que é a mesma expressão ele diz. E os fiéis que eram da circuncisão que vieram com Pedro admiraram-se, porque também sobre o gentil foi derramado o dom do Espírito Santo. Observe aqui que ele chama isso de dom do Espírito Santo. Verdade. Ele fala, pois o ouviu falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então aqui houve a evidência. Não tem como fugir, não. Fugir não. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito. Esse assim como nós aqui é muito comprometedor. Porque ele está falando da experiência de Atos 2. Da mesma forma que nós. Receberam o Espírito Santo também. E ordenou então que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Aqui a gente está vendo que houve primeiro o batismo com o Espírito Santo e depois o batismo nas águas. Veja que a pessoa é salva quando crê. Então, e não quando é batizado. Sim. Porque até mesmo o batismo com o Espírito Santo é concedido sem a pessoa descer as águas. Sim. Tem que interpretar. Tem que prestar atenção nos detalhes, né? Para isso que a gente está aqui, né? Claro. Para isso que a gente está aqui. A outra evidência última para a gente jogar a pá de cal nesse assunto, né? Vamos falar em línguas. É Atos 19. Agora, Paulo chega a Éfeso e ali ele encontra alguns irmãos. E Paulo presta atenção e vê, tem uma coisa diferente que esses varão aqui. Foi dessa parte que eu lembrei. Pronto. Tem alguma coisa diferente que esses irmãos aqui. Porque você, quando caminha muito tempo com Deus, você começa a perceber quem é dele e quem não é, né? Que está faltando alguma coisa para alguns irmãos, né? A gente começa a ter essa percepção, não para julgar, mas para ajudar. Porque aqui Paulo queria ajudar. Ele percebeu que não havia revestimento. Ele percebeu. Está faltando alguma coisa. Ele percebeu. Mais do que isso, Débora, eu vou mais além. Ele percebeu que, além de não ter revestimento, também não havia novo nascimento. Sim. Esses irmãos não eram discípulos de Jesus, eles eram discípulos de João apenas. Sim. Porque vamos estudar o texto? Olha aqui, ele diz aqui em Atos 19:1. Ó,
Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Aí eles disseram: ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Como que alguém na igreja primitiva não sabe quem é a pessoa do Espírito Santo? Possível isso, né? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, foste batizados, então? Eles responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele. A saber quem? Em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aqui é batismo nas águas. Observe como eles batizavam em nome de Jesus. Entendi. Por isso que é outro podcast, né? Entendi. E, impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Aqui, quando eles creram na mensagem que Paulo resumiu ali para eles, que João, na verdade, veio só preparar o caminho, mas quem dava a salvação é Jesus. Eles receberam a palavra, desceram as águas e, em seguida, Paulo impôs as mãos sobre eles para que eles recebessem o Espírito Santo. O bom que era bem rapidinho, né? Não tinha muito rodeio. Porque eles criam, era a prática do dia diário. Fé, hoje em dia, a maioria não crê, não chama à frente para impor as mãos. E às vezes o que acontece é que se afasta muito do que é originalmente escrito. Escrito, porque antigamente a pessoa se convertia, era batizada imediatamente. Veio o eunuco, enquanto Filipe estava com ele. Isso. Eis ali a água, que me impede de ser batizado. Ele mesmo se ofereceu. Ele falou: é lícito se crer de todo o coração. Uau. Observe que a condição é crer. E se coloca hoje muito atrapalho para que as pessoas possam se batizar. É muito atrapalho. Muita regra, muita lei. É muita regra, é muita coisa. E quando, na verdade, o evangelho é simples. Se a gente deixar fluir, né? Então, se a gente deixar descer o Espírito Santo. E qual foi, então, a evidência? A evidência é o falar em línguas. E também profetizavam, né? Porque aqui foi duplamente. Né? Eu tive uma experiência, eu fui dar aula lá em Fortaleza, na igreja de Benfica, lá do Verbo da Vida. E ali, na aula de unção, sobre unção, eu conversando com os alunos, a gente tinha 7 aulas, teríamos 7 aulas ali, de 2 horas cada uma, mais ou menos. E logo no primeiro dia de aula, eu falei: vamos igualar o jogo. Falei: quem aqui não é batizado com o Espírito Santo? 2 irmãs levantaram a mão, o restante todo mundo era. Falei: vamos igualar o jogo. Já que a gente vai falar sobre a unção, eu não quero apenas falar sobre a unção, eu quero que você experimente da unção. Foi igual a Paula aqui. Eu me recuso a avançar. Aí eu falei: você crê que você pode receber as 2 irmãs o batismo agora? Sim, elas vieram à frente, né? Quando impôs as mãos sobre uma imediatamente falou. A outra ainda ficou se demorando. Sim. E ali, porque existe um bloqueio. Será que é de mim? Claro, será que não é? sim. Será que eu estou imitando? Tem um fé, monte de coisa, né? Ali trabalhando e a pessoa naquele conflito. E ali eu me demorei um pouco mais, porque eu tenho que dar a chance, esperar o Espírito trabalhar, porque cada um tem um tempo. Sim. Eu fiquei aguardando. E ela começou a balbuciar algumas palavras que não eram palavras muito inteligíveis. A gente percebia que era o início, o começo das línguas, e não era a língua por completo. Eu fiquei aguardando, porque ela ficou falando ali como uma criança, né? Ela não vai falar direto: eu te amo, papai, eu te amo, mamãe. A criança, normalmente, ela vai começar a falar pá, pá, pá. Você tem bebê, você sabe, né? Mamã. Então, ela não vai falar. Então, da mesma forma, no batismo, muitas vezes tem gente que consegue direto. Outros ainda vão ficar ali um certo tempo. Eu fiquei ali um tempo com ela, aguardando um pouco, e eu comecei a falar assim, ousadamente. Eu disse assim para ela: é assim que a criança começa a falar. Falei: ela começa falando poucas palavras, dali a pouco ela vai pegando confiança e vai falando mais. Então, continue falando essas mesmas palavras que estão vindo. E ela continuou falando. Mas dali a pouco, Débora, ela desandou a começar a falar blocos de línguas completos. E, sabe, sim, tão bonitos, né? Os blocos, ela falando, né? E aí eu fiquei ali com ela e eu percebi que você, com o tempo, você passa a perceber que aquilo é uma mensagem divina. Tem por trás uma mensagem divina. Você começa a perceber. Tu tá entendendo? Tô, sim. Eu comecei... Quem tá acostumado com o ambiente pentecostal sabe exatamente o que eu tô falando. E ela começou a falar os blocos, sabe, das palavras completas. Aí eu fui ousado. Eu falei: bom, se você agora tá falando os blocos completos de línguas estranhas, né? E
Se você for ousada, você pode interpretar. Meu amigo, quando eu falei isso, ela começou a interpretar. E Deus trouxe uma mensagem linda naquela noite, edificou a vida de todo mundo. Glória a Deus. E eu me lembrei dessa passagem aqui. Porque quando eles receberam o revestimento de poder, tanto falavam em línguas quanto profetizavam. O profetizar é perfeito, meu Pronto, Deus. eu me lembrei. E foi assim, foi muito gloriosa a experiência naquela noite, né? Naquela aula de unção. Então, a gente percebe que a evidência bíblica, então, é o falar em línguas. Eu sei que a gente